Atos, capítulo de número 2. Vou começar a leitura do verso 41 até o verso de número 47. A palavra do Senhor nos diz assim: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de podermos te cultuar. Como é bom, Senhor, sabermos que somos o teu povo. Somos propriedade exclusiva do Senhor. E nós te louvamos, Senhor, pois nós temos a tua palavra, que é viva e eficaz. E nós clamamos ao Senhor que abra as nossas mentes, abra os nossos corações, para que nós possamos entender a tua palavra e nos dê, Senhor, disposição para praticarmos, para andarmos segundo os teus ensinamentos. Senhor, nós queremos clamar ao Senhor por misericórdia e por graça. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós o fazemos. Amém. Amém. Nós vimos no capítulo 1, Cristo então subindo aos céus, sendo assunto aos céus, e nós vemos ali o início deste livro, dessa narrativa, que fala sobre uma obra completa que deve ser continuada, sobre uma mensagem incontestável, sobre o cumprimento de uma promessa, sobre o poder do Espírito Santo para o cumprimento da tarefa que foi dada. Fala sobre a continuidade da obra de Cristo pela sua igreja. E depois nós fomos para o capítulo 2, onde nós começamos a ver ali o cumprimento da promessa. O Espírito Santo desceu e nós vimos a evidência da vinda do Espírito, o efeito que causou e a explicação para aqueles que estavam mais confusos sobre o que estava acontecendo. E domingo passado nós ouvimos a pregação de Pedro e vimos o que aconteceu com aquele povo e o que deveria também acontecer conosco. A ideia de que nós somos pecadores, mas nós devemos ser pecadores convictos. Nós devemos ser pecadores arrependidos, pecadores que voltam para Deus, pecadores que vivem do poder que vem do alto e pecadores que estendem a bênção de Deus sobre a vida de outras pessoas. E nós chegamos então aqui no nosso texto com o final de que 3.000 pessoas foram batizadas e foram somadas ao rol de membros daquela igreja. E o texto que nós lemos aqui, do verso 42 até o verso de número 47, ele fala exatamente sobre como viveram os cristãos em Jerusalém. 3.000 pessoas, nem todas eram de Jerusalém, como nós vimos no relato anterior, no início do capítulo 2, nós tínhamos ali pelo menos 16 regiões ouvindo a sua língua por quem não conhecia a sua língua. O texto não fala sobre os que voltaram para suas casas. O texto nos fala sobre aqueles que ficaram em Jerusalém. Ela nos mostra esta comunidade cristã vivendo antes de aparecerem as intrigas,
que mais tarde nós vemos os relatos nas epístolas. Antes de surgirem invejas, antes de acontecerem as fofocas, antes dos debates doutrinários, e antes mesmo da necessidade de organização e da necessidade de algumas medidas administrativas. Nós vemos então a sua igreja ali em Jerusalém, juntos. Aquele povo que ainda não tinha pegado alguns vícios, ou desenvolvido alguns deles, que não tinham entrado nestes embates. E nós vemos então e olhamos para esta igreja. E nesta igreja, nós vemos marcas de uma igreja verdadeiramente saudável. E nós precisamos aprender com essas marcas dessa igreja e praticarmos essas marcas na nossa igreja, para sermos uma igreja saudável. Hoje, aqueles que estão um pouco mais antenados com livros sobre igreja, sobre plantação de igreja, nós vemos muitas estratégias surgindo, nós vemos muitos pontos que devem ser nutridos, muitas maneiras, mas muitas igrejas não têm crescido, muitas igrejas têm morrido, muitas igrejas estão doentes, porque elas estão mais preocupadas com estratégias de marketing, de publicidade, do que as marcas que uma verdadeira igreja, para ser saudável, precisa ter. E quando nós observamos a igreja, para ela ser saudável, ela precisa da Bíblia. Para ela ser saudável, ela precisa de Deus. Para ela ser saudável, ela precisa do Espírito Santo agindo nela. Para ela ser saudável, ela precisa estar focada em Cristo. E é o que muito tem sido deixado de lado por muitas estratégias, por muitas medidas. E pessoas têm deixado essas coisas que fazem a igreja saudável de lado, para promoverem grandes eventos midiáticos, para trazerem espectadores em vez de crentes para comungarem. O que nós lemos nesse texto é que nós devemos trocar o que John MacArthur, no seu comentário, chama de estratégias mundanas e influenciadas pelos elementos culturais, pelas verdadeiras marcas de uma igreja saudável. E aqui está o nosso padrão, aqui está o nosso modelo. E a primeira marca que nós vemos nessa igreja é a perseverança na doutrina dos apóstolos. É interessante quando nós observamos essa marca, aqueles crentes estavam cheios do Espírito Santo. Mas isso não os impediu de voltar os seus olhos para a doutrina, para o ensinamento. Hoje nós temos muitas pessoas que buscam os efeitos sobrenaturais do Espírito Santo e esquecem de olhar para as Escrituras. Pelo contrário, o estar cheio do Espírito Santo os levou para a doutrina dos apóstolos. Eles estavam então com disposição em se dedicar. Eles estavam completamente comprometidos com essa doutrina, com estes ensinamentos. E o compromisso com a doutrina dos apóstolos é fundamental para que a igreja seja uma igreja saudável.
Mas quais eram os ensinamentos dos apóstolos? Quando nós observamos a doutrina dos apóstolos, ela consistia nos ensinamentos de Cristo, que por sua vez estavam em harmonia com o que o Antigo Testamento ensinava. Esta era a doutrina dos apóstolos. Aquilo que Cristo havia ensinado àqueles homens, de conformidade com o que o Antigo Testamento ensinava. Hoje nós podemos simplificar e resumir a doutrina dos apóstolos neste livro. O conteúdo da igreja saudável é claramente a verdade de Deus revelada. E quando nós observamos a igreja, Deus a fez para que a igreja fosse um instrumento na sua mão para proclamar e explicar e ensinar a sua palavra. Quando não há perseverança nessa doutrina, a igreja está fadada a adoecer e a morrer. E nós vemos que essa preocupação com a doutrina dos apóstolos, com o viver de acordo com as Escrituras, era algo que foi incentivado para as outras igrejas. E nós vemos Paulo fazendo isso ao escrever as suas epístolas, que nós chamamos de epístolas pastorais, a Timóteo e Tito. E nós lemos isso em 2 Timóteo 2:2. Paulo então dizendo a Timóteo: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, e isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. A palavra de Deus não morreu lá atrás, não ficou reservada apenas para aquele período. Paulo estava mostrando como deveria ser este processo de permanecer fiel aos ensinamentos dos apóstolos. E este procedimento, ele continua sendo o mesmo para nós. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus e nós precisamos proclamar essa palavra ao outro. E o outro vai fazer isso com o outro, para que possamos nos mantermos firmes na doutrina e na palavra de Deus. E essa prioridade é a nossa. Se a igreja não for bíblica, se o conteúdo da igreja não for a Bíblia, se os seus pastores não ensinarem a vocês a Bíblia, estaremos fadados a morrermos. Nós podemos ver diversos textos, ainda nas epístolas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, que nos falam desta prioridade. E Paulo estava ensinando os seus discípulos a continuarem este processo de ensinarem a palavra de Deus. E nós precisamos continuar com essa responsabilidade. Reverendo Mauro e eu temos essa responsabilidade de ensinarmos a vocês a palavra de Deus. Mas vocês também têm a responsabilidade de conhecerem a palavra de Deus, para não serem enganados por vãs doutrinas. Essa deve ser a nossa prioridade. A Escritura é o alimento para o crescimento do crente.
e não há nenhum outro. Aqui você vai se alimentar. E aqueles que hoje têm ignorado a exposição das Escrituras, têm ignorado a proclamação da palavra de Deus, eles estão sendo instrumentos para a destruição da igreja. Quando nós lemos Oséias, um profeta que profetizou a Israel, ele diz assim, lá no capítulo 4, verso de número 6, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. A falta da perseverança na doutrina dos apóstolos é a causa da destruição do povo de Deus. Porque eles começam a desviar os seus olhos de Deus, de Cristo, e começam a colocar os seus olhos em coisas que não irão alimentá-los. Então nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, porque a igreja, ela não poderá operar em verdade se essa verdade não for ensinada e aprendida. Os crentes não poderão viver a vida cristã em princípios que eles não aprenderam. Então nós precisamos nutrir esta marca: perseverança na doutrina, conhecer as Escrituras e aplicar as Escrituras. A segunda marca desta igreja, primeira, o estudo, o conhecimento das Escrituras. A segunda marca, a comunhão. É interessante quando nós observamos este texto, ele diversas vezes, nestes poucos versos, fala sobre a comunhão da igreja. Aqueles homens, eles tinham alegria em ter comunhão, em estar junto. E quando nós observamos na Escritura, e nós lemos no Novo Testamento, nós temos esta comunhão sendo ordenada por Deus na expressão uns aos outros. E esta expressão, numa busca rápida aqui no aplicativo que eu uso para a Bíblia, ela aparece mais de 50 vezes no Novo Testamento. E mais de 80 em toda a Escritura. Nós fomos criados para termos comunhão uns com os outros. E nós lemos o texto de Hebreus, capítulo 10, nos versos 24 e 25, que ele diz assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos no amor e as boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A vida comunitária, o viver em comunhão, é viver uma vida de parceria, de compartilhamento. E nós não conseguimos viver a vida cristã sem o outro. Nós não conseguimos viver como igreja sem a igreja. E essa comunhão deve trazer alegria aos nossos corações, deve nos motivar, deve nos auxiliar, deve nos consolar. Aquele povo, o texto nos diz que eles estavam sempre juntos e tinham tudo em comum. E uma das coisas mais belas que o reverendo Mauro e eu sempre conversamos quando nós falamos da nossa igreja
é que os irmãos têm prazer em estarem juntos uns dos outros. E daqui a pouco nós vemos num dos grupos uma foto de um povo que se reúne num local, daqui a pouco outro grupo que está se reunindo em outro local, para estar juntos. E isso é fundamental para a saúde da igreja. Pois sem essa comunhão, nós estamos com a guarda aberta, com o escudo rachado. E será muito mais difícil andar sozinho. Essa vida cristã, que nós já ouvimos na liturgia, que não é uma vida fácil, que não é uma caminhada tão suave como muitos falam. Nós precisamos ter alegria na comunhão uns com os outros. E fazer isso despretensiosamente, sem interesse, considerando o outro superior a você. E assim nós vamos estimular os nossos irmãos no amor. Mas ainda como parte desta comunhão, aqueles crentes daquela igreja auxiliavam uns aos outros nas suas necessidades. E aqui é interessante que nós olhamos para o texto e muitos têm explorado isso. E aqui é um problema de não perseverar na doutrina correta. Ele diz assim: vende tudo que você tem e dá tudo que você tem para a igreja. Olha, eles faziam isso lá na igreja primitiva. Mas é interessante quando nós olhamos o texto um pouquinho mais. Nem todos venderam tudo que tinha. Não era algo que era obrigatório para se fazer parte da igreja. Não estava lá no regulamento, que normalmente nós não lemos, né? Nós colocamos só o concordo, aceito. Não estava lá, ó, vende tudo que você tem e agora você vai ser membro da igreja. Esse não vai ser um requisito para você, novo membro, que está na classe de novos membros, para ser membro da igreja. Mas é interessante que aqueles homens tinham disposição de ajudar aqueles que necessitavam de ajuda. E alguns venderam o que tinham para partilhar com o outro. Talvez Deus te leve a isso alguma vez na sua vida, de pegar aquilo que você tem, vender aquilo que você tem, para que você possa ajudar a outra pessoa. Ou pegar aquilo que você tem e dividir aquilo que você tem com outra pessoa. Isso faz parte da comunhão. O auxiliar aqueles que passam por necessidades. Mas aqui uma coisa que nós precisamos aprender como igreja, e que Caleb e eu conversávamos esses dias atrás. Faz parte da comunhão nós não termos orgulho de pedirmos ajuda. Eu não vou poder ser bênção na sua vida, auxiliando você na sua necessidade, se eu não souber que você está passando por necessidade. Isso é comunhão, é partilhar dos momentos ruins também que todos nós passamos e todos nós estamos sujeitos a passarmos. E como igreja, nós não poderíamos ter este orgulho besta de dizer: eu não preciso de nada, eu não preciso da tua ajuda. O cristão, dentro da igreja, ele exerce o seu amor não apenas com palavras, mas também com ações. E nós já aprendemos aqui diversas vezes, em diversos sermões, que o nosso coração não deve estar nas coisas materiais e nas coisas deste mundo, mas sim
em Deus e no seu reino. Faltar à igreja para você é uma opção. O reverendo Mauro já disse isso hoje, eu vou reforçar. Se for uma opção para você ficar em casa em vez de estar em comunhão com os irmãos, você está em pecado. Nós precisamos da igreja. E hoje nós temos a corrente, quase a igreja dos desigrejados. E tem esse grande movimento de pessoas que dizem: não vou lá porque lá só tem hipócrita. Lá só tem pessoas que não posso confiar nelas. Então, tem Paul Washer da vida, tem Paul Tripp, tem John Piper. Tem os cultos transmitidos online. Vou ficar em casa, mais confortável. Saiba que se essa for uma opção e uma decisão que você pode tomar, você está caminhando para uma vida doente. Você está caminhando para a sua destruição espiritual. Não deixemos de manter comunhão uns com os outros. E o texto fala de uma maneira em que eles mantinham essa comunhão, através das suas refeições. Aquela igreja se reunia ao redor da mesa. Aquela igreja se reunia para compartilhar o pão. E essa é uma das maneiras que nós conseguimos desenvolver comunhão. É como igreja você desenvolver a hospitalidade e receber pessoas na sua casa para partir o pão. É você estar disposto a sair da sua casa e ir até a outra casa para compartilhar o pão, para fazer um junta-panela. Nós precisamos nutrir isto na igreja, porque nós nutriremos a comunhão, que é uma das marcas de uma igreja saudável. A terceira marca que o texto nos apresenta é a adoração. E o texto nos fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aqui a ideia é do participar juntos, participarem juntos do partir do pão e do tomar do cálice. Aquela igreja adorava ao Senhor todos juntos. Aqueles homens tinham prazer em celebrar a comunhão com Cristo Jesus. E este é o nosso dever, e nós falamos isso todas as vezes que nós celebramos a ceia nesta igreja. Você não é convidado a participar da ceia. Se você professou Cristo como seu Salvador, se você é membro, comungante de uma igreja, você é convocado a participar da mesa. É sinal de comunhão. É através da ceia que todos nós encontramos um terreno comum aos pés da cruz, onde todos nós podemos entender que somos pecadores e necessitamos todos de um só Senhor e Salvador.
pois a ceia, ela reconhece a maravilhosa obra do Senhor. A ceia exemplifica a unidade que nós precisamos ter como corpo de Cristo. E Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele diz lá no capítulo de número 10, nos versos 16 a 17, que não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão no sangue de Cristo, não é o pão que partimos que nos mostra uma participação no corpo de Cristo, uma vez que há um só pão, nós, embora sendo muitos, nos tornamos um só corpo, porque participamos todos do mesmo pão. Adoração ao Senhor por meio da celebração da ceia e por meio da oração. Igreja que não ora é uma igreja doente. E nós precisamos promover mais oração. Os irmãos precisam se dispor mais a orar. Nós temos aqui, todo domingo, 9h15 da manhã, um grupo que se reúne para orar. Pare e pensa, quantas vezes você esteve aqui com este grupo, orando? Pare e pense em todas as desculpas que você está arrumando na sua cabeça agora para não estar aqui 9h15 para orar com os irmãos. E agora, equipare e veja se realmente elas são dignas e justas. Nós promovemos toda a semana reuniões, encontros em que nós dedicamos momentos de oração. Como igreja, nós precisamos orar, pois faz parte da nossa adoração ao Senhor. E vocês vão lembrar de um cântico antigo: quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Nós precisamos partir do pão e permanecermos em oração, uns pelos outros, uns com os outros. Nós precisamos continuar nutrindo isso constantemente na nossa igreja. E aqueles irmãos estavam unânimes no templo. Eles estavam juntos no culto público ao Senhor. Mas eles estavam juntos também de casa em casa, celebrando e louvando ao Senhor. Perseverança na doutrina, comunhão e adoração. 3 marcas que a igreja deve nutrir internamente. Mas nós temos ainda aqui o relato de uma marca externa que a igreja deve nutrir, que é o seu testemunho, ou o evangelismo. Estudando e lendo para este sermão, eu me deparei com uma carta escrita no 2º século, de um filósofo escrevendo para o rei. E Aristides, então, ele diz na sua carta: agora os cristãos, ó rei, afirmando e buscando terem encontrado a verdade, pelo que conhecem e confiam em Deus, o Criador do céu e da terra, que não tem nenhum companheiro. A partir dele, eles receberam estes mandamentos que eles têm gravado em suas mentes e que observam na esperança e na expectativa do mundo vindouro.
Por esta razão, eles não cometem adultério ou imoralidade, não dizem falso testemunho ou desviam, nem cobiçam o que não é deles. Eles honram pai e mãe e fazem o bem para aqueles que são seus vizinhos. Sempre que eles são os juízes, julgam retamente. Eles não adoram ídolos feitos à imagem do homem. O que eles não querem que os outros façam com eles, por sua vez, eles não o fazem. E eles não comem a comida sacrificada a ídolos. Aqueles que os oprimem, eles exortam e tornam seus amigos. Eles fazem o bem aos seus inimigos. Suas esposas, ó rei, são puras como virgens, e as suas filhas são modestas. Seus homens abstêm-se de qualquer contato sexual ilegal e da impureza, na esperança de recompensa que está por vir em outro mundo. Quanto aos seus servos e servas, se houver algum deles que não conhece o Deus que eles servem, eles persuadem até se tornarem cristãos. E quando eles o fazem, eles lhe chamam de irmãos, sem distinção. Eles recusam a adorar deuses estranhos, e eles seguem o seu caminho com toda humildade e alegria. A falsidade não se encontra entre eles. Eles amam um ao outro. Necessidades da viúva não são ignoradas. Aquele que tem, dá àquele que não tem, de bom grado e sem jactância. Quando os cristãos encontram um estranho, eles o trazem para suas casas e se alegram com ele como um verdadeiro irmão. Eles não chamam irmãos aqueles que estão vinculados por laços de sangue apenas, mas aqueles que são irmãos após o Espírito e em Deus. Quando um dos seus pobres passa deste mundo, cada um fornece para o seu enterro segundo a sua capacidade. Se eles ouvirem falar de qualquer de seus membros que estão presos ou oprimidos pelo nome do Messias, todos eles fornecem para suas necessidades, e se for possível resgatá-lo, eles o fazem. Se eles encontrarem a pobreza no meio deles, e eles não têm comida de reposição, eles jejuam 2 ou 3 dias, a fim de que os necessitados possam ser fornecidos com as necessidades. Eles observam escrupulosamente os mandamentos de seu Messias, que vivem de forma honesta e sóbria, como o Senhor seu Deus ordenou-lhes. Todas as manhãs e todas as horas louvam e agradecem a Deus pela sua bondade para com eles, e pela sua comida e bebida eles oferecem ações de graça. Se qualquer pessoa justa do seu número passa deste mundo, eles se alegram e agradecem a Deus, e escoltam seu corpo como se estivessem partindo de um lugar para outro nas proximidades. Quando uma criança nasce a um deles, eles louvam a Deus. Se ele morre na infância, rendem graças a Deus. Mas se um deles morre na sua iniquidade ou em seus pecados, eles chorarão amargamente e com tristeza, como se fosse um peso para suas vidas. Tal, ó Rei, é o mandamento dado aos cristãos, e tal é a sua conduta. No segundo século, este era o testemunho que aqueles cristãos davam. O que será dito de nós? Nós precisamos testemunhar. Nós precisamos pregar o Evangelho. É nossa função como igreja. Nós lemos em Pedro que nós somos povo de Deus, não para ficarmos de braços cruzados, acomodados no ar-condicionado da nossa sala do domingo. Mas nós somos chamados
para sermos povo de Deus, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquela igreja em Jerusalém contava com a simpatia do povo. Pois eles zelavam pela sua conduta. Isso faz parte do nosso testemunho. E a nossa igreja será uma igreja saudável quando nós testemunharmos a Cristo. E o texto encerra dizendo que o Senhor, dia a dia, ia acrescentando àquela igreja aqueles que iam sendo salvos. E como uma pessoa pode ser salva? Apenas por Cristo Jesus. E como ela vai saber que Cristo morreu por ela? Através da sua boca, através da sua vida. O que nós aprendemos e o que nós faremos? Primeiro, dedique-se ao estudo e à prática da palavra de Deus. Não seja um crente analfabeto da Bíblia. Leia. Gaste tempo folheando as Escrituras, lendo, marcando, anotando. Se você não sabe como fazer, procure o Max depois. Ele vai te mostrar como está a Bíblia dele. Mas faça. Dedique-se a isso. Quando nós nos dedicamos e nos debruçamos sobre as Escrituras, nós temos mais facilidade de perseverarmos na doutrina dos apóstolos. E não seremos facilmente levados por qualquer vento doutrinário. Segundo, viva uns aos outros com amor e generosidade. Não se esqueça da comunhão, meu irmão. Quando estiver passando por aqueles momentos difíceis, que a sua tendência, a minha tendência é de se isolar, lembre-se que você tem uma igreja. Lembre-se que você tem irmãos que estão dispostos a caminhar com você e ser bênção na sua vida. Procure esses irmãos. Não fique sozinho, pois o não congregar é ruim para você e é ruim para a igreja. Adore ao Senhor junto com o povo de Deus. Nós temos essa ferramenta maravilhosa que é chamada de internet. É uma bênção. Mas não deixe de lado essa outra ferramenta que Deus nos deu, que é mais maravilhosa ainda, que é a comunhão na adoração a Ele. E por último, testemunhe, vivendo o Evangelho decentemente. Que daqui a alguns milhares de anos, se o Senhor Jesus Cristo não voltar, que esta igreja possa ser relatada como Aristides relatou a igreja primitiva. Que possamos testemunhar e sermos verdadeiros seguidores de Cristo.
se nós nutrirmos essas marcas, nós teremos uma igreja saudável. Uma igreja segundo a vontade de Deus e segundo os planos de Deus. Que Ele tenha misericórdia de nós.